Pensa comigo, um componente que custa algumas centenas de reais pode de verdade evitar um reparo de centenas de milhares. Pois é, hoje a gente vai mergulhar num procedimento de manutenção que é simplesmente essencial para o seu britador cônico HP500, o cuidado com o revestimento de assentamento da carcaça principal. Ignorar essa pecinha, que é uma peça de sacrifício, pode levar a danos catastróficos. Vamos entender direitinho o porquê. Para a gente entender a dimensão disso, nossa análise vai seguir 5 passos bem lógicos. Primeiro, a gente vai ver qual é a função dessa peça protetora. Depois, vamos explorar os riscos bem sérios de negligenciar ela. Aí, a gente aprende o protocolo exato para inspecionar, detalha o processo de troca e, no final, vamos ver como tudo isso se transforma num equipamento mais robusto e muito mais confiável. Então vamos começar pelo começo. Para que serve, afinal, o tal do revestimento de assentamento da carcaça principal? É bom pensar nele não como uma simples peça, mas como um verdadeiro guardião, sabe? Ele protege a integridade estrutural da máquina inteira. Olha só, esse diagrama mostra exatamente onde essa peça trabalha. Ela está ali, presente nos modelos HP100 até o HP500, e fica bem posicionada entre a carcaça principal e o anel de ajuste. E por quê? Justamente para absorver as forças gigantescas e o atrito que são gerados durante a operação. Então, o ponto crucial é esse aqui. A função principal dela é ser uma barreira protetora. Ela se desgasta para que a carcaça principal, que é, vamos dizer, a fundação do britador, não sofra nenhum dano. É uma peça feita literalmente para ser sacrificada pela saúde do equipamento. Bom, sabendo para que serve, a pergunta que fica é: e o que acontece quando essa proteção falha? Ou pior, quando ela é ignorada? É exatamente aqui que os riscos, tanto financeiros quanto operacionais, ficam enormes. E essa imagem, nossa, ela ilustra perfeitamente o resultado da negligência. A imagem não mente. O que a gente vê aqui é um dano estrutural gravíssimo na própria carcaça principal. Um reparo desse nível significa um tempo de parada que ninguém quer ter e um custo, olha, altíssimo. O recado do próprio fabricante é esse, bem direto e reto. Não podia ser mais claro, né? A mensagem é que a manutenção preventiva nesse componente não é uma sugestão, é uma necessidade, tanto econômica quanto operacional. Mas, tá, por que esse revestimento se danifica? As causas são quase sempre ligadas à operação. O movimento excessivo do anel de ajuste, geralmente por sobrecargas ou uma alimentação meio desigual, acaba forçando o anel contra a carcaça, o que acelera o desgaste. Basicamente, o jeito que o britador é operado impacta diretamente a vida útil dessa peça. Sabendo dos riscos, como é que a gente pode detectar o problema antes que ele vire uma catástrofe? A resposta está em um protocolo de inspeção e medição bem rigoroso. Vamos ver como é que isso funciona na prática. A frequência é a chave de tudo. A recomendação oficial é bem inteligente. Aproveitar as paradas para a troca dos revestimentos principais, manta e bojo, para já fazer essa verificação. Isso otimiza o tempo de parada, porque já integra a inspeção num cronograma de manutenção que já existe. O procedimento em si é bem metódico, mas é preciso. Como dá para ver no esquema, o primeiro passo é numerar os pinos para criar pontos de referência fixos. Depois, com um paquímetro ou uma ferramenta parecida, a gente mede a folga em cada um desses pontos. Essas medidas iniciais são a nossa linha de base. A cada nova inspeção, as novas medidas são comparadas com essa base. Isso permite quantificar exatamente onde e quanto desgaste já aconteceu. E aqui estão os números que guiam a nossa decisão. Se dá uma diferença de 8 milímetros em relação à medida original, pronto, é um processo de desgaste confirmado, tem que trocar. E se a diferença de desgaste entre dois pontos diferentes variar de 6 a 10 milímetros, isso indica um apoio irregular, o que também pede a substituição. São dados claros para uma decisão baseada em fatos, sem achismo. Ok, detectamos o desgaste, a substituição é necessária. Como garantir que o novo revestimento vai ser instalado do jeito certo para restaurar a proteção total do equipamento? A resposta está em seguir o procedimento com muita precisão. Porque, vamos ser sinceros, uma instalação mal feita pode simplesmente anular todos os benefícios da peça nova. Esse procedimento tem alguns pontos críticos que, olha, não dá para ignorar. A despressurização é o primeiro passo.
é segurança. A dica de usar os grampos C para peças únicas facilita demais a instalação. Mas o detalhe mais importante mesmo é a solda. A solda deve ser feita apenas na face superior. Isso é fundamental para permitir a expansão térmica correta e evitar que a peça transfira tensões que a gente não quer para a carcaça principal. Esse comparativo visual aqui é muito poderoso. À esquerda, a gente vê o que estamos tirando, uma peça danificada que já não faz mais seu trabalho. À direita, a solução, um componente novinho, pronto para ser instalado e restaurar a proteção. É a essência da manutenção preditiva em ação, pura e simples. Para a gente fechar, vamos conectar todos esses procedimentos técnicos aos benefícios gerais para a operação. Por que todo esse trabalho vale tanto a pena no fim do dia? O resultado final é uma operação mais saudável e mais econômica. Simples assim. Ao proteger a carcaça principal, a gente garante a integridade estrutural do britador. E isso se traduz em quê? Maior confiabilidade, menos paradas não programadas e um custo de manutenção geral bem menor. Isso torna toda a operação de britagem mais robusta, mais estável. E a gente termina com essa reflexão. O protocolo de manutenção atual aí na sua operação está de fato garantindo a saúde do equipamento a longo prazo? Como vimos aqui, a atenção a um componente tão pequeno é um indicador muito poderoso da saúde de todo um programa de manutenção. Proteger o investimento começa nos detalhes. Obrigada pela atenção e até a próxima análise.